Pessoal, vamos dar continuidade à aula 1, vamos falar agora sobre o oligopólio, oligoi, oligo vem do grego oligoi, poucos e pólen, vendedor. Muito bem, são poucos vendedores, é um grupo de empresa que vai vender o seu produto a um imenso número de consumidores. Quanto ao número de empresas, nós temos aqui um pequeno grupo de empresas, são grupos econômicos poderosos. Quanto ao produto, ele é homogêneo ou diferenciado. Vejam, por exemplo, o caso lá do mercado de concorrência perfeita, aquele referencial, aquele padrão. O produto era homogêneo. No caso do produto agrícola, o tomate é igual em qualquer lugar do mundo. Muito bem. E os oligopólios, eles produzem produtos diferenciados também. Quanto ao controle da empresa sobre os preços, a tendência é a formação de cartéis. Muito bem. É um mercado perigoso, onde existe a espionagem industrial, os concorrentes ficam olhando o que o concorrente está fazendo para copiar, para plagiar. Muito bem. E nós temos aí um mercado perigoso, tá? A tendência dele é formar cartéis. Nós temos como exemplo, vamos antecipar, os grupos econômicos, o sistema financeiro, os bancos, as grandes empresas automobilísticas, ok? Então, é esse mercado perigoso. Então, há possibilidade de formação de cartéis nesse tipo de mercado. Quanto à propaganda, é intensa, são empresas que gastam profundamente na sua imagem. Vejam, por exemplo, que no horário nobre dos telejornais, são os oligopólios que patrocinam os grandes jornais. Um exemplo, o Jornal Nacional, você tem o Bradesco, a Toyota, o Banco Itaú na Globo News. São empresas poderosas, grupos econômicos que podem formar cartéis para lesar o consumidor. O ingresso, a barreira, para você montar uma empresa automobilística, para se montar um banco, você despende de um capital muito grande. A barreira, via de regra, está relacionada ao grande investimento. Há barreiras jurídicas, muito bem, ambientais e outros tipos de barreiras. Mas nesse caso em tela aqui é o capital. Ok? Oligopólio, importante para a graduação, importante para quem quer fazer o concurso. Essas características aqui. Muito bem? Um detalhe, no meu blog do José Alves Neto, botem lá no Google, por favor, blog do José Alves Neto, nós temos lá exercícios sobre a aula 1 e a aula 2. Nós temos aqui agora o monopsônio, é o outro lado, é a inversão. Por exemplo, monopsônio, mono, a gente sabe que é o único produtor. Aqui nós temos o quê? Um único comprador. Monopsônio, um único comprador. Numa região, por exemplo, que tem uma imensa produção de leite. Muitos produtores de leite e apenas uma usina para pasteurizar. Então, os produtores de leite não têm uma segunda opção a não ser encaminhar o seu produto a essa usina para ser usinado, ser transformado em iogurte, em queijo, muito bem? Então chama-se monopsônio. Um único comprador para vários produtores. Nós temos aqui também o oligopsônio. Oligopsônio é um pequeno grupo de compradores para um imenso número de produtores. Nós temos aqui, no caso que a literatura nos deu, a indústria automobilística comprando de várias autopeças. E nós temos, por último, o mercado de concorrência monopolística, que é o mais comum, que nós temos o número de empresa é grande, o quanto ao produto é diferenciado, quanto ao controle de preços existe pouca margem de manobra porque é um mercado muito competitivo e existe a possibilidade do produtor, do ofertante fazer uma substituição.
Há substituto próximo, como nós vimos lá na microeconomia. Muito bem? Então, nós temos aqui a propaganda também é intensa, semelhante à do oligopólio, e o ingresso não há barreiras. Exemplo, restaurantes. O mercado de restaurantes é muito competitivo. A diferença está no produto, no serviço. Ok, pessoal? Então, nós vamos encerrar aqui e não esqueça, lá no nosso blog do José Alves Neto, põe lá no Google que nós temos exercícios sobre a aula 1 e a aula 2. Um grande abraço, pessoal.